A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Camille e nesse vídeo aqui eu vim contar pra vocês o meu testemunho que Deus ele me libertou de uma depressão onde eu passei 5 anos ali sofrendo, mas eu vou contar pra vocês tudo, então eu vou começar a contar aqui. E tudo começou um dia eu tava ali com a minha prima, a gente tava numa conversa, ela não tava muito bem, tava triste, contando umas coisas bem tristes pra mim, e ali na minha frente, naquela conversa, ela começou a se cortar com gilete, eu vi aquilo ali, aquilo trouxe uma influência, eu vi, aquilo me influenciou, e aí eu comecei também em casa e me cortei também. Você era normal? Eu era completamente normal, mas ali quando eu vi ela, eu comecei a me cortar e tal. Só que eu não imaginei que isso ali ia causar algo tão grande do jeito que causou na minha vida. Eu comecei a entrar em depressão realmente, comecei a sofrer com pensamentos horríveis contra Deus, eram pensamentos de blasfêmia contra Deus, pensamentos assim, xingando Deus de outro mundo, pensamentos no qual eu não tenho coragem de falar porque são horríveis, e eu achava que era eu mesma que tinha pensado, então eu ia na escola e aquilo tirava minha atenção porque aqueles pensamentos ficavam vindo, né, e ali eu achava que era eu acreditava que era eu, e a gente que conhece a Bíblia, né, por exemplo, eu sou evangélica desde criança, né, então eu conheço muito bem, né, assim, eu sempre vou na igreja, sempre fui na igreja e sempre tive temor na palavra de Deus, eu sempre conhecia a palavra de Deus e eu sabia que quem blasfemasse contra o Espírito Santo é um pecado que não tem mais perdão. Então quando eu vinha aqueles pensamentos, eu achava assim, pronto, não tem perdão pra minha vida, acabou tudo, sabe? Era assim que eu me sentia, dava um desespero, uma tristeza, achava que Deus não estava mais comigo, que Deus não me amava mais. E aí eu contei pra minha mãe, contei pros meus pais aquilo ali. E aí eu fui numa psicóloga, era tempo de pandemia, e eu tava indo há um tempo lá, porém não tava resolvendo muito, né? E aí um dia eu conversei com uma menina que também ia junto, frequentava mesmo que eu. Conversei com ela não, a gente tava junto na sala conversando com a psicóloga, e aí ela contou que ela tava indo há 1 ano. Aí a gente viu que ela tava indo há 1 ano e não tinha melhorado, então falando, né? E aí a gente parou de ir porque não tava adiantando nada, eu já tava indo há bastante tempo. E aí eu parei de ir. E aí aqueles pensamentos continuaram, mas a gente continuou com bastante oração, orando bastante para que os pensamentos parassem, né? Minha família sempre orando, a gente sempre indo nas igrejas, e foi indo assim. Fui continuando tendo esses pensamentos, eram pensamentos horríveis, meus pais sempre orando, sempre tentando me ajudar, e aqueles pensamentos lá sempre indo. Aí um dia na nossa igreja veio uma irmã, né? Ela veio ali, acho que era pra pregar, e aí ela pegou, eu tava sentada, ela pegou e apontou assim pra mim e falou que Deus tinha mandado ela falar, né, que eu tava com depressão, mas eu tinha me dado livramento ali. E aí ela entregou aquela profecia, né, que Deus tinha me curado ali. E aí passou aquele culto, a gente foi em outro culto, era um culto era um culto de uma irmã da igreja ali, não era bem na igreja o culto, mas era um círculo de oração. E eu fui junto com a minha mãe nesse culto, mesmo que era de círculo de oração, mas eu quis ir junto, e ali tava muito bom, um culto muito abençoado, e como ela não era uma irmã daqui, então eles deram oportunidade pra ela de novo, aproveitar, sabe, aproveitar que ela tava lá. E aí ela pegou, né, falou uma mensagem, aí depois que ela falou a mensagem, ela pegou e falou pra minha mãe, né, ela falou pra mim, pra minha mãe, que Deus tava mostrando pra ela que o diabo tava muito furioso comigo, e que ia dar uma depressão profunda em mim, onde meus pais iam gastar bastante, mas não ia conseguir me salvar, mas eu estava ali dando ali livramento pra mim. E aí ela falou assim pra minha mãe, que era pra minha mãe orar bastante, era pra minha mãe sempre me ajudar em oração. E ali ela entregou aquela profecia, a gente chegou em casa, começou a conversar sobre aquilo, e a gente ficou assim, meu Deus, né? Podia piorar. Tipo, vai piorar, já tá ruim, vai piorar. Mas aí a gente falou assim, não vamos murmurar. A gente não murmurou, a gente ficou assim, sabe, né? Seja feita a vontade de Deus. Nem eu, nem minha mãe. A gente não. Nem meu pai também. A gente não. Dei conta do leite. Hã? Dei conta do leite. Aí a gente tava lá
meus pais, a gente mora no interior e meus pais, eles foram ali tirar leite, né? E aí eu fui junto pra não ficar sozinha. E estando lá com eles ali, a gente começou a conversar sobre a profecia, né? E a gente assim, meu Deus, de novo, né? Aí eu peguei e falei e eu lembrei de um louvor que eu escutava quando eu era criança ainda. E aquele louvor era um louvor do vale, falava em vale, em passar em prova. Me veio na mente aquele louvor e eu comecei a gente falou, nossa, mas meu Deus, né? Vai acontecer mais isso, né? Mas aí eu peguei e comecei a cantar aquele louvor que falava assim: eu vou passar nesse vale, mesmo que seja chorando, pois sei que do outro lado desse vale tem vitória me esperando. Eu cantei esse louvor, sabe, profetizando que eu ia vencer. E aí foi acontecendo, né? Foi piorando, foi intensificando aquela tristeza, aqueles pensamentos. Era assim, todos os dias, pensamentos, era um desespero muito grande. E aí Às horas da noite, uma levava. E aí dava pensamento de noite, aí a gente orava, daí a gente falou, não, vamos lá na casa da avó pra eles ajudarem em oração. Meu pai me levava de noite lá na casa da avó. Os irmãos, pastor. Dos irmãos, aí ela me levou lá na casa da minha avó pra orar. E ali eu comecei a sentir dor, no peito, assim. E aí na minha cabeça que eu ia morrer ali, eu senti que eu ia morrer, até falei pra minha mãe. Aí eu sei que o meu pai ligou pro pastor, já era bem de noite, bem tarde, acho que já era até de madrugada. Já era madrugada e o pastor foi lá de madrugada na casa da minha avó. Ele orou pela minha vida, né? Aquele dia assim foi um desespero muito grande, porque eu lembro que eu fiquei no quarto sozinha. E quando eu fiquei no quarto sozinha, assim, não sei se era coisa da minha cabeça, eu comecei a ver coisas assim, eu gritei assim, eu achei assim, o pensamento, vinha os pensamentos assim. Aí eu vi um negócio esquisito lá, era um negócio cinza. Eu não sei explicar direito como é que era. Eu vi aquilo lá e eu pensei, pronto, eu vou morrer. Eu comecei a gritar, eu gritei com tanto medo, porque eu falei, eu já tenho esses pensamentos, então provavelmente Deus tá, né, vou perder minha vida. Eu senti um desespero ali grande, não sei se era coisa na minha cabeça, eu achei que eu ia morrer ali. Eu gritei, eu sei que eu gritei, veio todo mundo ali naquele quarto, a minha avó, meu avô, meu tio. E ali minha mãe foi a primeira, ela pegou e segurou assim na minha mão, falou, tô com você, eu tô aqui. E aí melhorei, eu saí daquele quarto. E aí era assim, eu não podia ficar só. Aí eu comecei a não poder mais ficar sozinha nos quartos. E aí a gente começou a ir em várias igrejas, várias pessoas orando pela minha vida. Muita gente, muita campanha de oração. Era minha família orando. Você não dormia nem de dia nem de noite, não dormia sozinha? Não dormia nem de dia nem de noite. E quando era pra mim dormir, eu não podia ficar sozinha, não podia. Não dormia? Não dormia? Não. Tem que procurar pro psicólogo se tomar remédio. Você não dormia. Então eu não dormia, gente. Não dormia nem de dia nem de noite. E aí, quando eu não tava dormindo mais, era aquilo tudo. Aí a gente resolveu ir no psicólogo de novo. Daí a gente foi no psicólogo agora, né? Lembrei mais uma coisa aqui que eu havia esquecido de contar pra vocês, que eu vou contar agora. Então, eu tava indo pra escola e como eu falei pra vocês, não conseguia prestar atenção em nada, por causa dos pensamentos. E ali eu perdi a vontade de estudar, parei de estudar. Parei ali, pedi pros meus pais, eles deixaram porque eles viram o jeito que eu tava. Eu ia pra escola e ali dava uma tristeza muito grande em mim, então eu parei. E aí eu ficava só em casa, né? Aí, gente, eu não conseguia pensar direito. E ali eu peguei e parei assim de estudar, sabe? Parei de desistir dos estudos, né? Porque eu não tava bem, não conseguia prestar atenção mesmo, era uma tristeza, não conseguia me divertir com as pessoas da escola. Parei de estudar e aí eu não dormia nem de dia, nem de noite, assim, eu não conseguia dormir porque era muito, assim, muita tristeza. E aí, como eu havia parado de estudar, veio o conselho tutelar aqui em casa, veio uma psicóloga aqui, eles vieram aqui em casa e aí recomendaram pra mim, já que eu não ia estudar, pra mim pegar um atestado de 60 dias. Consultar, pegar remédio? Consultar, pegar remédio e pegar atestado. Aí veio
O conselho tutelar veio ali, que é uma psicóloga em casa, eles viram o jeito que a gente tava, e eles vieram ali, e aí falaram pra gente ir no psicólogo, pros meus pais me levar no psicólogo, e também pra mim começar a tomar remédio, e também pra pegar um atestado, né, pra não perder os estudos. E aí, meus pais resolveram então levar no psicólogo pra ver, né, pra mim não precisar tomar remédio, então resolveram ir, em um outro psicólogo, só que ensinaram. E aí o pai levou eu naquele psicólogo. O psicólogo aparentemente atendeu muito bem, primeiro, só que quando ele me chamou pra estar sozinha, aí eu comecei a contar pra ele. E o que ele falou, assim, eu vi que não era muito bom. Eles não entendiam ele não soube entender o que era, gente. As pessoas não entendiam o que era. Sabe, era uma coisa que as pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, sobre esses pensamentos. E aí ele começou a perguntar coisas sobre mim, e aí ele começou a falar que a minha vida era uma vida em preto e branco. Ele viu que você era evangélica? Ele viu que eu era evangélica, né? Você tinha que ir em festa? Aí ele começou a falar assim pra mim que eu tinha que ir em festa, que eu tinha que curtir a vida, que eu tinha que fazer faculdade, andar com pessoas da minha idade, que eu tinha que fazer faculdade. Aí começou a falar também sobre mulher que gosta de mulher, essas coisas. Aí ele começou a falar pra mim sobre isso. Aí ele falou assim que era algo natural, que era algo do ser humano. E aí eu já vi que não era, porque a gente conhece a palavra, a gente sabe que isso aí não é. Aí eu saí da sala, eu já saí assim e não gostei muito de estar lá. A minha mãe, ela viu pela minha expressão, né? Minha mãe conheceu a minha expressão, ela viu que eu não gostei, ela viu que não, né? Aí ela me perguntou, e aí eu contei pra ela lá do psicólogo, contei pra ela o que ele havia falado. E aí a gente foi indo pra casa e o meu pai, ele ia pagar mais, gente, pra mim fazer o negócio completo. Só que eu fui só uma vez, porque eu contei pra eles como que foi. E aí eles resolveram não levar e viram que realmente precisava ir no médico mesmo, tomar remédio mesmo. E aí eu comecei a ir no médico, fui no doutor, e aí ele me deu, contei pra ele tudo, e aí ele me deu vários remédios pra tomar, e eu tomava 6 comprimidos à noite e 2 de manhã. Era assim os comprimidos, e era todos os dias tomando remédio pra mim conseguir dormir. E aí foi que eu conseguia dormir. Aí antes eu não dormia nada, né? Depois que eu comecei a tomar remédio, aí eu comecei a dormir demais. Ficava tipo dopada, né, mãe? Ficava dopada de remédio. Era assim, sabe? Eu ficava... Só dormia. Minha vida era só dormir, acordava lá. Teve um dia que eu acordei até 2 horas da tarde, né? Dormia o dia inteiro mesmo. E aí fui tomando aqueles remédios, mas os pensamentos continuavam mais assim. Fraco, mas ainda era mais fraco, mas ainda era ruim, ainda era sofrimento, sabe? Era seta, era aquelas coisas horríveis contra Deus. Eu me desesperava muito, mesmo. Era uma opressão grande, eu desesperava muito, mas eu sempre lia a Bíblia, eu sempre assistia vídeos de pessoas ajudando, eu sempre orava. Eu comecei a orar assim, eu não aguentei, parecia que não tava resolvendo orar de joelho, então eu orava no chão, chorando mesmo, e vi que o chão não tava dando, eu fui na terra mesmo, orar no pó da terra, porque eu li na Bíblia que as pessoas, quando pecavam, oravam no pó da terra pedindo perdão. Então eu pegava e falava assim, então eu vou me humilhar na presença de Deus, no pó da terra, pra Deus me dar a vitória, pra Deus me perdoar, né? Eu achava que era eu aqueles pensamentos, e aí eu começava a orar. Muitas das vezes ia nas igrejas, os irmãos oravam pela minha vida e falavam assim para meus pais não me deixar sozinha, e era muita oração. E às vezes eu tinha muito pensamento de suicídio, assim, muito pensamento assim que vinha, sabe, pra mim desistir. Mas quando eu ia desistir, Deus falava que não, sabe? Eu ia na igreja, Deus usava alguém da igreja, algum irmão, né, falando comigo que Deus estava comigo, que não era pra mim desistir, né? Várias profecias, várias mensagens, e aquilo assim dava força, eu não desistia. Aí os irmãos entregavam as mensagens. No começo, quando eles entregavam, parecia que eu melhorava um pouco. Eu chegava em casa, ficava uns dias boas, só que voltava tudo, né? Voltava tudo. E eu acredito que era porque eu ainda tava com a brecha aberta, né? Porque eu pedia perdão dos pensamentos, mas eu deveria ter pedido perdão dos cortes que eu fiz, né? De ter me cortado. Mas você foi entender depois? Mas eu fui entender só depois. E aí a gente tava naquele sofrimento, várias campanhas. Teve até uma vez uma irmã que ligou pra gente
pra orar. Ela era amiga da minha tia, parece. Ela ligava quase todos os dias pra orar por mim. Aí ela orava, a gente orava de ligação. Foi muita gente que a gente via que tentou ajudar, muita gente, né? Tanta gente da igreja. Agradece. Né? A gente tem que agradecer a todo mundo que ajudou, porque eu creio que foi as orações dessas pessoas que também me ajudaram a estar hoje aqui, que pra honra e glória de Deus, tudo que eu tô vivendo hoje, eu creio que foi a oração da minha família, amigos, irmãos da igreja, pessoas que realmente queriam me ajudar, viram o jeito que eu estava, viram a minha história. Eu tinha um semblante muito triste, eu havia engordado assim, eu perdia a postura, eu ficava tudo torta, com barrigão, ficava horrível, olheira assim, um semblante horrível, uma pessoa triste, mesmo que você olha e você vê que a pessoa não é uma pessoa infeliz. Era assim que eu era, mas mesmo assim, sempre orando, sempre indo na igreja. E tinha vezes assim que começou assim, eu ia na igreja, eu via os irmãos sentindo a presença, e que começou a me entristecer, porque eu via todo mundo feliz, eu via Deus falar com todo mundo, e eu falava, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Chegava lá na igreja, Deus não falava. Isso era muito triste. E aí eu começava assim, meu Deus, fala comigo, todo culto. Às vezes eu falava assim, a gente tinha outras igrejas assim, acabava o culto da nossa igreja, e aí a gente sabia que ia ter vigília na outra igreja. Aí eu falava, pai, me leva, eu preciso que Deus fale. Deus não falou nessa igreja, eu creio que Deus vai falar na outra. Aí eu ficava falando, pai, me leva, o pai cansado, né, porque tinha que tirar leite de manhã. Mas ele ia lá e me levava, a gente ia lá na vigília, chegava lá, e o culto inteiro eu esperava. E eu falava, não, no final do culto Deus vai falar comigo. No final ele vai falar, no final ele vai falar. E eu ficava lá, no final, chegava o final do culto e Deus não falava. Era uma coisa mais triste. Aí aquele silêncio de Deus, aquilo começou assim. Aquilo começou uma tristeza muito grande em mim, porque eu comecei a pensar assim, eu acho que eu realmente pequei contra Deus, porque é tanta oração, a gente já foi em médico, já foi em psicólogo, tanta gente assim. Eu comecei a pensar assim, sabe, tudo isso, e parece que não resolve, parece que o milagre não chega. Eu acho que Deus não tá me ouvindo mesmo, que Deus me rejeitou, que Deus, sabe, que Deus não me ama mais. E aí eu comecei a entrar no desespero, será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Era assim minha mente. Eu comecei assim, sabe, querer desistir, sabe, eu queria saber se Deus me amava. E aí a minha oração era perguntar se Deus me amava. Deus, o Senhor me ama? Fala pra mim, Deus, se alguém falar que o Senhor me ama. E eu já tinha até parado assim de orar pra Deus trazer a libertação. Eu já tava orando só pra saber se Deus me amava, porque a minha preocupação é se Deus levasse. E aí também comecei a orar pra Deus me levar, porque eu sabia que queria me matar, mas eu sabia que não podia, eu sabia que era errado. Então eu falei assim, então já que eu não posso, vou pedir pra Deus me levar. E aí a minha oração também foi, Deus me leva desse mundo, eu não aguento mais, não queria nunca ter existido, por que eu tenho que existir? Era uma coisa muito horrível, assim, os pensamentos eram horríveis, era me sentindo a pior pessoa do mundo, pior de tudo, sabe? Pior coisa. E aí, um dia assim, eu sempre ficava no celular, e aí apareceu assim um vídeo, não lembro como que apareceu, acho que no YouTube, não sei. Apareceu o vídeo do canal do evangelista Vitor Bueno, e aí eu entrei nos vídeos e eu comecei a assistir vídeo dele. Um por um, assisti, não todos, mas assisti bastante vídeo, e eu vi que ele era uma pessoa assim muito abençoada. Todos os remédios. E aí eu entrei num vídeo que falava sobre depressão. Naquele vídeo de depressão ele começou a falar sobre o remédio, né? Começou a falar sobre quem tomava remédio, quem tomava antidepressivo, que não era bom, porque aquilo deixava a pessoa vulnerável, né? Fazia a pessoa... Aí a pessoa ficava vulnerável pro diabo dar mais ataque, né? O diabo dar mais ataque nela. Aí eu assisti aquele vídeo, aí eu falei assim, eu vou parar de tomar remédio. Falei assim comigo, vou parar de tomar remédio. E aí eu não quis tomar mais aqueles remédios, abandonei aqueles remédios e parei de tomar. Só que os remédios, eles ainda traziam um alívio, ainda eu conseguia dormir. E aí quando eu parei de tomar remédio, parece que tudo piorou. Aí era muito pensamento, eu chorava o dia inteiro chorando, não dormia, tava assim, sem dormir. Era 3 dias, 3 noites sem dormir, era aquela tristeza horrível. E meus pais, né... tem hora que eles concordaram em tomar remédio, mas eles viram o jeito que eu tava, falavam, não, volta a tomar remédio, não sei o que. Eu falei, não vou voltar a tomar remédio, não quero mais. E aí tinha hora que eu queria desistir, tinha hora que eu orava, e era assim, tava assim, uns 3 dias. Minha mãe vinha no quarto, ficava comigo em todo tempo, pra dormir comigo ali, pra não deixar sozinha também.
E ali a gente passava a madrugada inteira conversando à noite, ela contando testemunho, de repente que ela tava conversando alguma coisa, dava aquele ataque, eu desesperava. Ali na madrugada minha mãe parava de contar, eu orava, dava uma melhorada, voltava a conversar de novo. E foi assim a noite inteira, assim, tinha horas que dava muita tristeza. E foi assim. Aí chegou ali, eu pude assistir nos vídeos, eu falei assim, eu vou comentar no vídeo desse irmão, vou pedir pra ele uma oração, que vai que ele ora e eu possa receber, né? É uma benção, a benção de Deus, minha cura, minha libertação. Então eu fui lá, comentei no vídeo dele, e aí eu recebi um link do WhatsApp, eu fui lá. A primeira pessoa que me respondeu ainda não era ele, mas aquela pessoa passou o número do irmão pra mim. Aí eu entrei no WhatsApp dele e escrevi, contei que eu tava há 5 anos, né, com aqueles pensamentos contra Deus, pensamentos de blasfêmia. Contei a minha história, né, tudo que eu contei pra vocês, eu contei assim, não exatamente tudo, mas um pouco assim na mensagem pra ele. Aí eu falei, pedi oração pra ele, né, e aí ele pegou e mandou um áudio pra mim, já falou pra mim que aquilo era demônio, mas que ele ia orar pela minha vida. Ali, né, mandou aquele áudio pra mim e falou, né, que era pra mim, que era demônio, mas era pra mim esperar um pouco, que ele ia ligar. Aí ele ligou, primeiro foi ligação de chamada de voz, aí depois ele falou pra gente ponhar em ligação de vídeo, mandou que eu ponhasse o celular assim na cama, e aí eu ponhei, a minha mãe tava perto, só que ela não apareceu, ela tava na outra cama. Aí eu ponhei assim o celular, e aí ele começou a orar pela minha vida, e ele foi orando, ele fez uma oração bonita, e aí ele começou a repreender, sabe, repreender o inimigo, começou, sabe, repreender mesmo na oração. E nisso que ele começou a repreender, ele mandou ficar com o olho fechado e com a mão no coração, assim, enquanto ele orava. Quando ele começou a orar, a minha perna começou a tremer, a perna que eu tinha cortado. Só uma perna eu cortei, a outra não. Fiz risquinho, sabe? Aquela perna começou a tremer. Aí, quando ele terminou a oração, ele perguntou assim pra mim, você tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo raiva de mim? Aí eu falei pra ele, eu não tô sentindo nada, só que o que eu tô sentindo é que a minha perna tá tremendo. E aí eu já falei, é a perna que eu cortei. Aí ele foi orar de novo, quando ele orou de novo... Você cortou a perna? Ele falou assim, você cortou a perna? E daí, depois que ele falou, você cortou a perna... Ele achou que era recente, mas já tava sarada. Aí ele falou, você cortou a perna, ele achou que era recente, mas isso aí fazia tempo que eu tinha cortado, foi lá no começo da história, né? Aí ele pegou e foi orar de novo. Orar de novo pra parar. Pra parar de tremer a perna. Quando ele foi orar de novo, meus braços assim começou a tremer. Primeiro acho que foi esse braço, depois esse. Começaram a tremer. E aí eu falei assim, parou? Ele perguntou, parou? Aí eu falei assim, não, agora meus braços começaram a tremer também, os braços que eu cortei. E ele viu também, os braços que eu cortei começaram a tremer. Aí ele explicou pra mim que foi uma brecha, né, que eu tinha dado, que foi os cortes, que essa brecha aí fez com que o inimigo entrasse e bebeu e tomasse meu sangue. E aí... foi através disso que gerou, né, tudo isso. E aí ele pegou e falou pra mim que eu tinha que pedir perdão pra Deus. Teve a mão, né? Primeiro antes de pedir perdão. Ele falou que você tinha que pedir perdão. Ele falou assim, só tem que pedir fez assim com a mão e falou assim, ó, que quando eu fechasse a mão, ia parar. Quando ele fechasse a mão, não sou eu. Quando ele fechasse a mão, assim, ia parar de tremer. Aí eu fiquei olhando pra mão dele, quando ele fechou, parou de tremer meus braços e perna. E ali ele falou que eu tinha que pedir perdão. E orou contigo. E aí ele falou as palavras pra mim repetir, eu pedi perdão, ele orou comigo. Aí ele falou assim, só que agora você vai dormir. E daí ele, né, acabou a ligação. E aí eu só deitei e eu dormi, gente. E a minha mãe conta assim que ela tava acordada e dormindo, mas às vezes ela acordava pra ver como é que eu tava. E eu dormi a noite inteira, viu que eu tava dormindo, eu dormi bem aquela noite. E depois daquele dia a minha vida melhorou. As pessoas viram diferença em mim, as pessoas assim que viram, né, que o que Deus fez na minha vida. Acho que até o semblante, acho que ficou até melhor, ficou mais bonito, né, porque eu comecei a ter um semblante alegre, né, e aí eu comecei a cantar mais, a buscar mais, e eu tô muito feliz com o que Deus fez na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez, por ter me libertado disso, que por Ele ter sido
né, um Deus fiel, um Deus que não falha, que não desistiu de mim, por ter me dado a oportunidade de pedir perdão e também por ter usado o irmão na minha vida para orar pela minha vida, e agradecer a todo mundo que orou. E esse é o meu testemunho. Eu espero que tenha abençoado a vida de cada um de vocês que tem assistido. Se ficou algumas partes minha mãe aparecendo, porque é muita coisa para lembrar e aí ela tá me ajudando. Então obrigada a todos, que com Deus. Amém. Em nome de Jesus. Se arrepende enquanto é tempo, porque o arrebatamento vai acontecer. Apresento Jesus, que salva o pecador arrependido. Todo espírito maligno agora vai cair por terra agora. Jesus, ele é amor, mas também é justiça. Jesus ensina um caminho reto. Pela hora, ninguém sabe, será como nos dias de Noé. Evangelista Vitor Bueno. Obra nas ruas.